Marcos Saldanha. Bom dia, bom dia, bom dia. Manhã de sábado, 23 de outubro de 2021, e o História em Debate trazendo para você mais um tema importante. Afinal de contas, se não conhecemos a nossa história, se não conhecemos o nosso passado, como é que vamos ser capazes de compreender o nosso presente, o nosso mundo atual, o nosso agora? Afinal de contas, tudo que está posto agora, tudo que existe, é fruto de decisões humanas, ações humanas, e nós precisamos entender que decisões foram essas, em que contexto foram tomadas, para a gente poder modificar alguma coisa, senão estamos fadados a repetir o erro, e talvez como farsa, como já apontaram vários historiadores aí. Então a novidade às vezes não é de agora, ela já foi tomada há muitos anos. A ilha, por exemplo, está vivendo um momento de greve, né? Os empresários tentam o aumento da passagem, os trabalhadores querem melhores salários. São lutas populares, mas também são lutas da classe que detém o poder dos meios de transporte. Então, essas lutas de classes, lutas sociais, elas são importantes. Mas no programa de hoje, nós vamos fazer um movimento muito importante, que é revisitar uma história de 1979, quando aconteceu uma greve histórica importante de estudantes pela meia passagem. Bom, você sabia, né, que você tem direito de comprar hoje no cartão lá, você vai, recarrega o cartão eletrônico e você pode, sendo estudante, tendo lá o documento de estudante, você tem direito a pagar a meia passagem nos ônibus, né? Aqui na ilha de São Luís, enfim. Mas isso não foi algo que o dono da empresa deu para os estudantes, ou que a prefeitura deu. Se hoje você tem esse direito, é porque em algum momento houve luta. Pessoas foram presas, pessoas apanharam, pessoas lutaram, pessoas abriram mão do seu conforto, da sua comodidade, para exigir que uma lei fosse não só criada, como fosse colocada em prática, e hoje você pudesse, sem nenhum constrangimento, ter direito à sua meia passagem. Bom, claro que embora se tenha meia passagem, há muita coisa para melhorar. Será que os ônibus eles são adequados, são limpos, são confortáveis? Como será que está, né? Outras questões. E qual é o papel do estudante nessa luta? Eu conversava ainda há pouco com o nosso convidado, que já está aqui, sobre a importância da gente ter na sociedade pessoas que são os contadores de história, os responsáveis pela memória, né? As aldeias indígenas tinham esse personagem, as aldeias africanas, que eram as pessoas encarregadas de repassar, né, a história para os mais jovens, porque se eles se apropriam da história do passado, eles podem ter a medida da necessidade da mudança e da preservação. O que precisa permanecer na nossa história e o que precisa ser modificado. Para isso, a gente precisa conhecer a história. E é por isso que a gente dá as nossas boas-vindas ao nosso convidado, que é personagem dessa história, era estudante secundarista naquela época, igual a muitos de vocês que estão ouvindo a gente, e que hoje tem essa memória e viveu isso, soube, né? Vai contar pra gente como é que foi essa perseguição policial, como é que foi essa luta, e sobretudo, como é que levou aqueles jovens estudantes a participarem desse movimento. Eu falo do amigo Ribamar Prazeres, que também é coordenador de jornalismo, mas hoje ele não está aqui como coordenador de jornalismo. Ele está aqui como um convidado, como estudante daquele 79 revolucionário que entrou para a nossa história. E é esse relato do estudante que traz ele até aqui generosamente para conversar com a gente. Querido Prazeres, anos na Rádio Timbira, temos a oportunidade de um programa, de conversarmos, é uma grande honra. Nós sempre fazemos isso, né, quando não estamos no ar. Agora um privilégio enorme de levar para as pessoas um pouco dessa memória. De fato, a greve da meia passagem, como ficou conhecida,
é um momento muito importante da história, tanto dos estudantes universitários e secundaristas de São Luís, quanto da sociedade, não é, como um todo. Bom dia, Marcos Saldanha, bom dia, Cleobat Costa. Enfim, estamos aqui para debatermos um pouco esta movimentação, como é que era o ambiente, o contexto, como se costuma dizer, daquele período que levou a ter esse movimento forte, que eu diria que, em vez de, poderíamos dizer, o pessoal costuma chamar greve da meia passagem, eu prefiro chamar de revolta da meia passagem, porque, na verdade, a greve, conceitualmente, significa uma paralisação das atividades, né, por decisão própria e reivindicação. De fato, os universitários decretaram uma greve. O decreto dessa greve, a decretação dessa greve foi no dia 14 de setembro. Apesar de a data que se comemora comumente é o dia 17. Primeiro, o dia 17, vamos depois tratar mais especificamente, e também não é o dia ainda da conquista da meia passagem. Vai ser, na verdade, dia 17 é uma segunda-feira, o dia 14 é uma sexta-feira. E por incrível que pareça, entre sexta-feira, 14, quando os estudantes universitários da UFMA decretaram a greve, e a segunda-feira, dia 17, houve uma intensa mobilização na cidade e nas escolas secundárias, na própria segunda-feira, nas igrejas durante o fim de semana, nas feiras durante o final de semana, e que culminou com o dia 17. Dia 17 tem um ato, mas, na verdade, a comemoração da minha passagem vai ser lá no dia 20, quando é uma sexta-feira que se comemora realmente a vitória. Tem uma foto icônica do Murilo Santos, que é quando um estudante universitário, representante do DCE, abre um champanhe lá na praça, no coreto da Praça Deodoro. Um coreto que não existe mais, mas que foi icônico. Pois é, e aí a gente pode contar um pouquinho para quem não viveu esse período, o que era aquele 79, bem diferente desse 2021 em alguns aspectos, né? Mas com um sentimento, talvez, que ele perpassa vários momentos da história, que é o sentimento da mudança, ou seja, quando você quer mudar muito alguma coisa, você quer transformar, é que algo vem lhe incomodando há muito tempo. Algumas pessoas, inclusive, chegam a comparar essa greve de 79 ou essa revolta de 79, eu concordo com você, com essa visão. Greve é o que a gente está vivendo agora. O que aconteceu lá não foi uma greve, né? Foi, de fato, uma revolta, uma manifestação intensa. E já tinha acontecido uma outra manifestação intensa, uma grande revolta, ali nos anos de 51, que o finado Neiva Moreira, inclusive, participou. São movimentos distintos, né? Ali você tem uma mobilização de trabalhadores, você tem uma mobilização política forte. E já em 79 é um movimento distinto. Então eu acho que a gente pode um pouco contextualizar que Maranhão, ou que Brasil era aquele de 79. Por exemplo, uma das coisas que a gente precisa situar já é que era a ditadura. Sim, de fato, Saldanha. Nós vivíamos ali em 79 o período da ditadura militar. As liberdades democráticas, tal como nós conhecemos, elas não existiam, né? Um programa de rádio como nós estamos fazendo aqui, neste momento, ele praticamente não podia ser feito. As pessoas que tinham acesso à rádio para trabalhar na rádio, elas eram vigiadas. Tinha um censor, os jornais tinham censores, enfim. Mas vou contextualizar, não vou me prender muito a questão política em geral. Claro. A questão política em geral era essa situação, não havia eleições diretas para presidente, as pessoas não votavam, né? Não iam lá escolher quem seria governador. 2/3 dos senadores eram indicados bionicamente. Enfim,
Desculpa, um terço do Senado era biônico. Indicado pelos militares, eles decidiam. Os prefeitos da capitais não tinha eleição para prefeito em São Luís, não tinha prefeito em capital nenhuma do país. Então, esse contexto da pouca liberdade, que já vinha há algum tempo, já vinha desde 64 e se acentuou a partir de 68, era o ambiente que existia. Por exemplo, desculpa só lhe interromper, para sempre lembrando, queria dar o bom dia aos alunos de São José de Ribamar, do IEMA São José de Ribamar, que estão acompanhando o programa hoje com uma atividade letiva, inclusive minha saudação a toda a equipe de professores, gestores e alunos, em especial aos professores de humanas, professora Marildes, professora Raíza, professor Jean, que fazem parte dessa equipe, que está usando hoje o sábado e essa atividade como uma atividade letiva. Então, os alunos aí estão acompanhando, e só para contextualizar, a gente está sempre lembrando deles, o governador João Castelo não tinha sido eleito. Não tinha sido eleito. Não é que as pessoas como foi o Flávio Dino, como foi a Rosiana, não, ele não foi eleito. Não foi eleito. Prefeito Mauro Fecuri, é isso? Mauro 79. Fecuri. Também, mesma coisa, indicado. Indicado. Pronto. Então, o que nós tínhamos? O movimento da minha passagem, ele, na verdade, essa revolta da minha passagem, ele vai, assim, para a gente entender bem, ele já tinha havido meia passagem em São Luís nos anos 50, na época dos bondes, mas a lei não chegou a ser revogada. Juridicamente se chama, ela caiu em desuso, porque a cidade era muito pequena, muito acanhada, poucas pessoas usavam, então as pessoas foram deixando de usar, era mais fácil andar de um ponto a outro, os colégios estavam todos concentrados aqui no centro. Isso aí fez com que a minha passagem fosse esquecida. Só que em 77, quando o DCE foi presidido pelo hoje saudoso, né, já falecido, Coelho Neto, radialista Coelho Neto, na época era estudante de comunicação social, eles começaram um movimento para conquistar a meia passagem. Mas que meia passagem? A meia passagem para os universitários da UFMA. A ideia era comprar, que a UFMA, a universidade, comprasse ônibus e fizesse o trajeto, a Taiguatu, que era a concessionária da linha, detentora da concessão da linha, ela fazia Campos, Deodoro, Campos, Deodoro, Deodoro, Campos, Deodoro, Campos. Então, a ideia era comprar ônibus. E eu tive, só um detalhe, eu tive a honra de pintar a primeira faixa com essa reivindicação. Depois eu direi por que eu tive esta honra histórica de pintar essa primeira faixa. Em 78, com a eleição do Juarez Medeiro para o DCE da UFMA, o movimento ele se ampliou. Passou-se a reivindicar a meia passagem para toda a cidade, incluindo os estudantes secundaristas. E foram coletadas cerca de 30 mil assinaturas nas universidades. Havia a FESMA, que é hoje o EMA, e a UFMA. Não havia universidades particulares. O Cefet, na época, tinha outro nome. Quer dizer, o Cefet não, IFMA. Hoje, IFMA tinha outro nome. Era a Escola Técnica Federal do Maranhão. Eu sempre brinco onde eu estudava, né? Onde eu estudei, né? E que havia... ele é avô do IFMA, né? Porque depois vem o Cefet e depois vem o IFMA. Quando eu fui trabalhar no DCE, eu fui trabalhar como um faz-tudo, mas era chamado office boy, mas era um faz-tudo. E uma das coisas que a primeira... Você era secundarista e conseguiu um trabalho... Eu era estudante do Cardoso Amorim, colégio da rede particular. Estava me preparando para fazer o seletivo da Escola Técnica Federal do Maranhão e de uma outra escola estadual, porque se eventualmente não passasse na Escola Técnica, era muito concorrido, muitíssimo concorrido. Eu pretendia ir para o Gonçalves Dias, como de fato eu também passei no Gonçalves Dias, só que eu não cursei, eu optei, né? Enfim, por um... O Gonçalves Dias ficava onde ainda é hoje? Que hoje virou IEMA, inclusive. O Gonçalves Dias virou IEMA. Pois é, profissionalizante. ali no cruzamento da Kennedy com
com uma outra avenida, que eu não sei, outra rua que sobe ali na frente da antiga TVE. Exatamente, a antiga TVE. Ali hoje já é um IEMA. Pois é. Então, naquele momento, qual era o contexto? Assim, em termos de luta, 77, em 78 é ampliado para toda a cidade, e em 79 acontece um fato, assim, só para a gente marcar como é que é deflagrado, o reajuste das passagens era semestral. Então, estava sendo semestral. Há algum tempo estava sendo semestral. Houve, em agosto, um reajuste. Esperado, a população absorveu. Só que em setembro, no dia 14 de setembro, a cidade foi surpreendida com um reajuste. Um mês e meio, talvez, 1 mês e 10 dias, com um novo reajuste. Você tem ideia, você consegue lembrar? Claro que o dinheiro era outro, a moeda era outro, mas mais ou menos seria não, centavos, talvez, reais? Não, porque eu não lembro da moeda. Tá. Mas a questão é que é um aumento, já pesa e logo no mês seguinte outro aumento. Aí os estudantes, eu quando cheguei no campus, vindo da educação física na escola técnica, eu ia para lá, né, trabalhar pela manhã. Cheguei, o campus havia um clima de levante, porque os estudantes de engenharia elétrica tinham se levantado e bloqueado o campus da UFMA. Os ônibus do campus estavam retidos dentro lá da área, na parada final. E os estudantes tinham feito uma barricada, e estavam impedidos. Então, aí que começa o movimento. À tarde, há um movimento, uma assembleia, em que 2 propostas foram aprovadas. Quer dizer, foram confrontadas. A primeira delas, a antiga proposta, que a Universidade Federal do Maranhão adquirisse ônibus. Essa proposta na Assembleia foi defendida, lá dos estudantes da UFMA, defendida pelo Coelho Neto. A Taguatu já estava desde essa época, desde né? A Taguatu é antiga, vem, né? desde o início dos anos 70. Ela vai e se instala no Anjo da Guarda, né? Desde o começo, com os ônibus muito precários e tal, e fica como dona, senhora daquela área. Até hoje ela tem a concessão, e salvo engano ela é de Brasília, ali Taguatinga, né? Taguatinga. Nasci lá, inclusive. O que aconteceu? E a outra proposta defendida por Juarez Medeiros, que era ampliar o movimento para a cidade. E é o que vai dar o dia 17 de setembro, em que os estudantes se concentram, o Murilo fala nisso, né? Ele se concentra na Deodoro, cerca de 12 mil, não tem um número exato, o pessoal... 12 mil, 15 mil, e sai em quatro frentes. Uma em direção ao Palácio dos Leões, aqui, o Palácio dos Leões, para uma vigília. Sai em 4 frentes. Uma pela Rua Grande, que eu acompanhei, outra da Rua da Paz, outra Rua do Sol e outra Afogados. Essas quatro frentes é que vem confluir e que é barrado pela Polícia Militar aqui na Praça Benedito Leite. E aí a polícia começa a bater na estudantada. Daí o movimento degenera, tem uma reação, que é o poema do Bertolt Brecht, ele sempre diz, do rio que tudo arrasta, se diz violento, mas não se diz violentas mais que o comprime. Pois é. Os estudantes, a manifestação que até então era uma pacífica, por uma causa até simplória, simples, mas muito importante. Depois a gente pode ver por que era importante essa reivindicação e por que ela ganhou os corações e mentes da cidade. Os estudantes se revoltaram e começaram a reagir, quebrar a cidade, quebrar ônibus, quebrar viaturas, quebrar vitrines, quebrar o que era possível, semáforo, placas sinalizadoras da cidade. Pois é, e aí é o momento que os conservadores chamariam de radicalização. É o momento, mas é que você falou assim, das margens que comprimem, ninguém fala nada, né? É que assim, você me contou uma história ainda há pouco de uma memória de sair da escola e ficar esperando carona
ali próximo à escola, porque era caro. Quer dizer, porque não se tinha dinheiro para pagar a passagem. Qualquer economia, ela fazia diferença, sobretudo numa época que você não tinha ajudas como hoje tem o estudante, né? Por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho, só para a gente poder, que o aluno ou a pessoa que está ouvindo a gente, eu não estou aqui nem diminuindo, nem justificando, é que eu não estou justificando o quebra-quebra, mas é preciso que se entenda o que leva os estudantes a uma manifestação que resulta em quebra-quebra. O que é que está há muitos anos? Primeiro, não havia liberdade política, isso a gente já contextualizou. Mas mesmo o sujeito que não fosse ligado à política, ele vivia tempos difíceis, né, Prazeres? Com certeza, Marcos. O que acontecesse? Qual era o contexto social e econômico? Independentemente se houvesse ou não a ditadura, é claro que com uma ditadura claro. Essas coisas se tornam mais complicadas de serem, essas insatisfações serem manifestadas. Mas o que havia? O quebra-quebra não foi assim, nós queremos derrubar os militares, a ditadura militar. Não era isso. Os estudantes, mesmo os estudantes de escola pública, como eu era estudante, se eu, por exemplo, não trabalhasse meio expediente e ganhasse meio salário mínimo, eu dificilmente poderia custear a escola, a minha permanência na escola pública. Você era do interior, né? Você veio de Arari, né? E eu vi, meus pais vieram, uma das motivações foi que eu estudasse na escola técnica. Não tinha escola em todo o município, não já tinha. É uma coisa. Arari tinha uma boa escola de que a gente chamava, na época, de científico, segundo grau. Ensino médio hoje. Era muito boa, era um colégio da arquidiocese, da Associação da Doutrina Cristã, que o pessoal chamava Colégio do Padre. O que aconteceu? Mas não tinha essa profissionalização. O sonho de todo estudante arariense era estudar na escola técnica. Porque daí já saía para uma profissão, né? Uma profissão. Pois é. E aí, os meus pais vieram com o objetivo. Eu estudei da quinta à oitava série, em São Luís, me preparando para entrar na escola técnica. Confesso a ti, Marcos, que eu estudei mais para entrar na escola técnica, proporcionalmente, do que para entrar em qualquer um dos cursos superiores. Você está entendendo? Foi o período que eu realmente me dediquei, porque era um objetivo tão difícil, especialmente por uma disciplina chamada, que nem existe hoje mais, chamada desenho geométrico. Só existe para os cursos muito especializados, arquitetura, né? Desenho industrial, enfim. Agora, o que aconteceu? Qual era o contexto? Você não tinha merenda escolar, não tinha restaurante nas escolas, não tinha. Você, se não tivesse dinheiro para merenda, você ficaria com fome, estudaria com fome, horas a fio. 2, você tinha que pagar um transporte que estava aumentando de preço. E presta atenção, eu morava, então, na Vila Embratel. Tinha que pegar 2 transportes para ir, né, e pegar 2 para voltar. Um para o centro, não existia integração, sistema de integração. Isso é uma coisa importante, não existia. E não tinha carrinho, nem van, como tem hoje, nada disso. O que acontecia? Os estudantes da escola técnica costumavam sair da escola, que é onde é hoje o IFMA Monte Castelo, e ir para um cruzamento da Avenida dos Franceses com a Avenida Getúlio Vargas, ali perto do Aldenora Belo. Ficava um monte de estudantes, monte, pegando carona. Então, na saída do campus da UFMA, também ficavam estudantes pegando carona para vir para o centro. Então, essa questão da carona para os estudantes, que talvez hoje não seja usual, porque existe a meia passagem, talvez até o estudante se sinta envergonhado de pedir a carona, era um símbolo nosso, o dedo em riste, o dedo polegar em riste, para pegar carona, e as pessoas entravam 2, 3 estudantes ali na coisa, e vinha até o centro, do centro corria para a cabeceira da ponte do São Francisco para pegar até o São Francisco, para outros lugares. O certo é que esse era o contexto, não havia material escolar caríssimo, sem nenhuma ajuda, sem nenhum subsídio, não existia farda grátis, não existia fardamento, distribuição de fardamento, não existia merenda escolar, não existia um transporte, um abatimento na passagem para estudantes. Então, esse era o contexto para um estudante, mesmo de escola pública, eu friso bem isso, poder permanecer na sala de aula. Isso é uma coisa que se discute hoje de outra forma, que é
a questão das cotas e versus, mas não é o tema da nossa Claro. E outra coisa, uma cidade bem menor, existem livros que relatam um pouquinho esse ano de 79, claro que uma cidade muito menor... Não tinha, Maiobão estava sendo construído, Cidade Operária não existia, só para comer de conversa, essa área toda aqui... São José de Ribamar muito rural, né? O acesso para São José de Ribamar é extremamente rural. Eram sítios, a comunidade era muito restrita, né? Ali a população muito restrita. E uma pobreza muito maior. Pobreza que eu digo, não quer dizer que hoje se vive melhor ou pior, mas pobreza que eu digo é que hoje o mercado de emprego, com toda a dificuldade que a gente está vivendo agora, essa recessão, mas o serviço, o comércio, hoje tem pizzaria, tem lanchonete, a cidade tem muitas opções. Essa São Luís, ela era muito diferente, porque além de menor, sem muitas opções de trabalho. Né? E outra coisa, é que se dizer, não tinha concurso para professores, como os professores hoje são concursados, e que lutam por melhores salários, e é justo, melhores condições, mas eu digo assim, sem concurso e sem garantia do pagamento. Eu lembro de relatos de professoras que passavam 6 meses sem receber o salário, verdade, por exemplo. Né? Assim, só para a gente contextualizar, a época que está acontecendo isso. Piso nacional do salário. Com toda a luta que existe hoje, mas muita luta, vários anos de luta. Não existia. Tinha professores, a rede municipal pagava menos do que o salário mínimo, alguns municípios, e em São Luís também não era muito diferente. Então não havia essa valorização, que ainda... Claro, muito. Então, agora, o que acontece? Tem um aspecto que, assim, os estudantes secundaristas, que como eram chamados estudantes do primeiro grau, né, que é hoje o fundamental, e os do ensino médio, não é, chamavam todos secundaristas. Eles entram, nos relatos que são feitos sobre a minha passagem, eles entram apenas como pessoas que não tinham organização, pessoas e que só participaram, foram massa de manobra. Alguns relatos colocam, especialmente do relato oficial dos órgãos de repressão, dos órgãos de investigação, né, dos movimentos sociais, colocam os secundaristas como massa de manobra. Não é bem assim. Os secundaristas, não digo todos, mas uma parcela tinha uma certa organização. Uma organização que, olha, você que é historiador, Marcos, presta atenção. Enquanto na universidade, em 77, começaram as manifestações em defesa das liberdades, e retomada dos organismos de representação como DCE, DEAS, o movimento secundarista, os grêmios, eles foram muito mais reprimidos. É um negócio que eu demorei a entender por que razão. Só para você que está entendendo e que talvez não conheça, que hoje tem menos força, né? Um pouquinho tempo antes, os grêmios estudantis eram representações políticas dos estudantes nas escolas. Toda escola tinha seu grêmio. Responsável, inclusive, por atividades esportivas, culturais, mas também muitos desses grêmios eram uma representação política. Né? Porque quando houve, em 68, houve o AI-5, os grêmios foram fechados e substituídos por centros cívicos, que eram considerados como uma atividade extra-classe da disciplina Educação Moral e Cívica e OSPB. O caso da escola técnica, o centro cívico era tutelado por um capitão do Exército. Por lá passaram... A intervenção de militares diretos. Nas reuniões, passaram por lá o capitão Heródoto, depois o capitão... falhou agora a memória, e o terceiro, o capitão Álvaro. Todos eles participavam das reuniões, nos acompanhavam. E eu era participante do departamento, havia isso aí, havia a presidência, mas havia os departamentos. Eu participava do departamento científico. Eu e mais 2 amigos da mesma turma, o Francisco e o Nonato. Nós éramos do departamento científico. Havia o departamento religioso, que o Francisco
Gonçalves, Gerson Pinheiro eram desse departamento. Havia departamento cultural, havia departamento, enfim, vários departamentos. Ainda que a gente estivesse com a presença de um militar, a gente discutia. Havia uma efervescência ali. Trocava-se ideia especialmente quando esse orientador, esse supervisor, esse interventor, esse censor não estava presente, então se debatia mais ou paralelamente. Tanto é que de lá do Centro Cívico saíram muitas lideranças que vieram e tal. Quando houve o primeiro movimento ampliado para o secundarista em 70, da minha passagem ampliado para o secundarista em 78, que era a coleta de assinaturas, nós saímos de sala em sala coletando assinaturas. Não só da escola técnica, como nós éramos Centro Cívico de uma escola com certa tradição, respeito. A gente saiu para outras escolas, como Henrique de La Roque, Arruda Martins. Quando houve a mobilização para o dia 17, nós passamos de manhã e de tarde, eu passei a manhã e a tarde na escola técnica e em outras escolas, essa escola que eu citei, mobilizando. Viemos da escola técnica em passeata. Participamos, a gente veio um grupo organizado pelo Centro Cívico em passeata. E, naturalmente, havia pessoas que não sabiam o que ia acontecer, outros tinham mais ou menos ideia de que poderia haver uma repressão, porque eu, por exemplo, sabia porque eu tinha acompanhado na sexta-feira uma caminhada, uma passeata que os estudantes universitários da UFMA quiseram fazer e foram barrados pela PM, já na sexta-feira, no dia 14. Então, havia essa organização, várias escolas tinham esses centros cívicos que faziam essas atividades. A escola até, por exemplo, tinha um tradicional festival, o FAET, Festival de Artes da Escola Técnica. Depois foi criado no Liceu o FAEL, que também era Festival de Artes do Liceu Maranhense. E essas atividades eram oportunidades dos estudantes se expressarem através do teatro, através da música, enfim, uma série de atividades, pinturas. E era aquele momento em que os estudantes, eles tinham protagonismo, que é o tema de hoje, né? Eles faziam. Ali a escola era uma coisa completa. Eu não conheço o EMA do ponto de vista da presença física, nunca tive a oportunidade. Vou levar você lá para conhecer, você vai gostar. Vale a pena. Mas como eu conheci, eu imagino que seja algo parecido, porque eu já ouvi depoimento de mães e alunos do EMA em outras oportunidades. Eu te digo uma coisa, eu tenho uma filha de 13 anos, está fazendo, assim, quando chegar no segundo grau, eu quero que ela estude em uma das duas escolas, sim. IEMA ou escola IFMA hoje. Por quê? Porque além do conteúdo, tem a questão da vivência, a interação com os outros. Isso aí é muito importante, Marcos. Quer dizer, pessoas diferentes, né? Porque não se aprende com iguais, né? Atividades, quer dizer, aquela atividade que é feita para além da sala de aula, você não sabe como é muito importante para a tua vida. Por exemplo, do Centro Cívico, eu vou citar aqui, quem estava naquela época? Eu, que naturalmente sou jornalista, tenho até uma função aqui importante na rádio. O Francisco Gonçalves, que é secretário de Direitos Humanos da atual gestão, o Gerson Pinheiro, que é secretário de Igualdade Racial, Pádua Nazareno, que já foi secretário de Transporte, foi vereador, Pavão Filho, que é vereador, foi deputado estadual, Francisco Moura, que tem um cargo, não sei como é que está agora, talvez tenha... Joãozinho Ribeiro da escola técnica? Joãozinho não da minha época, pode ser que tenha passado um pouco antes. Então, essas pessoas aqui que eu citei, devo estar esquecendo. Claro. Como muitas do liceu também, né? Quer dizer, a escola pública gerou muitas lideranças, né? E isso contribui, né? Por exemplo, o pessoal da escola técnica tinha acesso a todos os esportes, até a natação, que não havia piscina lá, a escola conveniava com algum espaço, um clube social e fazia isso. Essa atividade, essa vivência é essencial. A escola é importante para muita coisa, né? Bom, olha só que bacana, nosso bom dia para a Vivian, a Késia, o Thalisson, a Raina, a Emily Carlinho, o Jonas, a Andréia, Thalisson, Emily Stephanie, Cibele Santos, Camille,
a Mábia, Juan, Isabela e Luane, quem mais, rapaz? Caroline, olha quanta gente acompanhando a gente, Luana, rapaz, está recheado. Professor Jean Carlos, bom dia, um prazer. Oséias, falta melhorar o salário dos motoristas, os ônibus precisam ser bem estruturados, as paradas de ônibus precisam ter uma boa estrutura. Olha aí, Oséias, olha como tem coisa que ainda precisa ser mudada. E se a gente espera só o poder público agir sem ser provocado, nem sempre se consegue. Então, por isso é importante o jovem, o estudante, a luta, não tem como, né? É muito importante. Rebeca, Taliane, Adilson, essa dupla tem bagagem, meu respeito aos dois, Esterlene Jaciara, quem mais? Lindilmara, Leandro, Adilson, falem do pai da meia passagem, o ex-vereador de São Luís, o vianense Carlos Alberto Pinto. Muito bem, tá aí, Sara Rebeca, quem mais? Eduardo Araújo, Letícia, Danilo, Vitor Eduardo, professor Vitor, grande Vitão, ouvinte de rádio, grande educador, Ana Clara, Kelly, Chauane, Raíza, caramba, Gabi, tem muita gente, Marcos, Adriane, Kelvin, Caio, Henrique, quem mais? Eduarda, Amanda, a gente, Camila, Leandro, Paulo Vinícius, Jean Carlos, o professor Jean Carlos tem uma participação aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui. Em julho de 79, inspirados em parecer da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Maranhão, que afirmava que o artigo 1º da Lei 807, de 8 de agosto de 57, estabelecia o abatimento de 50% nas tarifas. Está aí o professor Jean Carlos contribuindo, né? Quem mais, para a gente citar aqui, a professora Raíza, até hoje a população da área Itaquibacanga sofre com esse monopólio da Taguatul. Pois é, e o Prazeres conhece bem essa realidade, né? Hoje ele não mora mais nessa área do Itaquibacanga, mas morou uma vida lá, né? Lívia, Raquel, Ana Amaral, gente, tem muita gente acompanhando a gente, muita gente bacana participando aqui com a gente, o Adriel também acompanhando a gente. Bom dia, Guilherme e Adriel, legal ter a participação de vocês, e a gente tem muita história para contar. Eu tenho aqui, Prazeres, só um. Eu tenho aqui um depoimento que eu queria colocar aqui. Documentar a história, exatamente. Você coloca aí, pronto. Então a gente pode ouvir um pouquinho. O Murilo Santos também vivenciou essa época e documentou com fotos e com vídeos. Existe um filme de 30 minutos aí, mais ou menos, ele fez cenas dessa greve, graças a ele e a outras pessoas que registraram, né, documentaram. A gente pode até ver um pouquinho essas pessoas, essas imagens, essas cenas, a quem está assistindo a gente pode ir lá buscar na internet esse filme. E o nosso querido a Murilo Santos teve a gentileza, muito obrigado, viu, Murilo? Você é grande, você é importante reconhecer como é bom falar com a juventude, com a nova geração. Então agradeço muito a tua generosidade aí, que está contribuindo com esse debate. Ele mandou para a gente um depoimento desses dias, né, turbulentos. Vamos ouvir aí, Cleubert? Cleubert vai colocar no ar para a gente depoimento do professor Murilo Santos. Bom dia, quem fala aqui é o Murilo Santos, eu sou fotógrafo, cineasta e professor do Departamento de Artes Visuais da UFMA, e provocado aqui para lembrar aquele período da greve da minha passagem, me vem à mente que naquele dia, no dia da 17 de setembro, eu estava com outras companheiras que trabalhávamos na época na Comissão Pastoral da Terra, e resolvemos ir para a Praça Deodoro ver as manifestações, né, dos estudantes, e fomos para lá, sem imaginar que ia acontecer tudo o que aconteceu. E depois, então, a uma certa altura, né, depois de várias falas, houve a proposta de descer para fazer uma vigília
me parece que o termo era esse usado na época, na frente do Palácio do Governo, até conseguir a meia passagem, a partir daquela noite. Então, para facilitar, os organizadores dividiram em 3, acho que 4 grupos que desceram pela Rua Grande, porque era muita gente. A Rua da Paz, Rua do Sol, e acho que, não sei se é a Rua dos Afogados, mas desceu grupos, foi dividido os grupos para facilitar, porque era muita gente. Bom, eu me lembro que quando o grupo que eu estava, quando chegamos aí na frente do Cine Rocks, hoje Teatro da Cidade, e tinha um carro do Corpo de Bombeiros, um carro novo, né? E daí começou o jato de água para conter os estudantes. Só que essa altura também, em outras ramificações dessas frentes aí, também já estavam acontecendo embates, mas que a gente não sabia. E os estudantes se revoltaram com aquela coisa lógico, dessa barragem e com a forma agressiva, com um jato forte, né, jato d'água forte. E tentaram até quebrar o carro de bombeiros, né, do Corpo de Bombeiros. Depois, não conseguimos ir pela rua do Teatro da Cidade, né, indo em direção a Benedito Leite, para depois cruzar para a Pedro II. Esse grupo resolveu, juntamente com outros, descer pela a Rua do Egito e ir pela Beira-Mar. Mas também houve disparos, né, de lá da altura, acho que do Palácio, não sei de onde, e a coisa ficou muito complicada. Mas a essa altura já tinha iniciado um quebra-quebra. Alguns até pediam para não quebrar, que é a coisa pública, os semáforos e tudo, mas não teve jeito. Então houve esse quebra-quebra. E eu, como sempre, em situações como essas e outras assim, procurava minha câmera fotográfica ou câmera de filmar para filmar alguma coisa, nos primeiros dias de greve, de movimento na rua, os embates na Deodoro e tal, eu não documentei. Já fui documentar a parte que eu filmei, foi lá na Deodoro, quando o grupo, quando os estudantes conquistaram a minha passagem. Lembro que depois eu saí correndo para a difusora e pedi para eles passarem o videotape da fala do governador João Castelo, e eu filmei da própria telinha de uma televisão de lá, o videotape reprisando para eu filmar a fala do João Castelo. Então, na Praça Deodoro, a gente percebia uma coisa muito interessante, quer dizer, tinha uns estudantes universitários, né, que tomaram esse movimento muito pelo viés assim, da questão política, né, e que, de fato, a repressão teve todas as características da repressão de um período de ditadura, mas tinha uma presença muito grande nesse movimento todo dos estudantes, que a gente chamava de secundaristas na época. Então, esses levaram a greve mesmo, carregaram, né, a greve durante esses dias todos. Foi uma semana de movimento, e os estudantes, principalmente secundaristas, também espalhados aí pela cidade, que tiveram à frente dos movimentos, dos embates de rua. Pois é, olha só, né, que depoimento bacana de alguém que, assim como você também, ou da mesma forma que você, também viveu isso, e fala um pouco da participação dos estudantes secundaristas, que aquilo que a gente está fazendo, não desmerecendo os universitários, a ideia não é isso. Também lembrar da força que tem os secundaristas. Eu já participei, por exemplo, do Fora Collor, né, em 92, e da mesma forma, a massa de estudantes,
estudantes, a quantidade é sempre de ensino médio hoje, que era os secundaristas. Então, quando você consegue mobilizar, quer dizer, a força é muito grande. Claro que os universitários, ainda hoje, com mais universidades particulares, com o UFMA, o EMA e uma série de outras universidades, aumentou muito, mas a grande massa, a grande quantidade está no estudante que era secundarista, que hoje é do ensino fundamental e médio. Quer dizer, quando essa juventude compreende o seu protagonismo, ele tem a capacidade de modificar vários aspectos, não só de melhoria da educação, mas da vida de uma forma geral, né? Que sonhos não envelhecem, né? Tem muita coisa, os alunos aqui, os estudantes até identificaram, melhoria da questão do transporte, tem muita coisa ainda que precisa da força, sobretudo da juventude também, né, Prazeres? Sim, Marcos. Só aqui em notas soltas, eu morei na Itaquibacanga, eu morei em 3 bairros, Saviana, Vila Embratel e Anjo da Guarda. Conheço relativamente bem, quer dizer, pelo menos a realidade do período de 70 até final dos anos 90. Então, esse período eu passei ali morando, além de ir participar de determinadas mobilizações locais. Eu dei aula ali também, no Fumacê, no Y Bacanga, depois no 100 Anjos da Guarda, e conheço essa realidade do que é do que era, né, pegar um Vila Nova, já com terminal de integração, meu amigo. Sim. Que luta que é esse transporte naquela região, viu, amigo? E olha que hoje já tem carrinho, na época ainda não tinha carrinho, mas já tinha van. Eu ainda ando de ônibus. Ainda não, andarei sempre de ônibus. É verdade, o Prazeres não dirige, não tem automóvel, não tem, é usuário de ônibus. Eu sei, e acho que até que uma boa parte dos gestores deveria, se não diariamente, mas, né, pelo menos semanalmente, fazer especialmente numa segunda-feira ou numa sexta-feira. Final de semana nem tanto. Mas deixa eu te dizer aqui algumas coisas sobre a questão do secundarista que tu levantaste, né, estás retomando, e o Murilo também aí deu esse testemunho. Nós, na época, pelo centro, você vê como é o protagonismo, ele segue caminhos diversos. Nós, no departamento científico do Centro Cívico, que eu prefiro até não dizer o nome, porque o nome é imoral, é homenagem a um facínora do pior ditador do período militar. Nós, pelo departamento científico, nós criamos 2 clubes, um clube de xadrez e um clube de matemática. Geralmente a turma da escola técnica tinha esse viés naquela época, especialmente para a área técnica, né? E aí o pessoal gostava, né? A gente criou, pelo Centro Cívico, 2 clubes. E isso aí movimentava. Essa movimentação não tinha objetivo de organizar os secundaristas para minha passagem, organizar por outra coisa. Não. Era uma questão da atividade mesmo ali, as pessoas se realizarem determinado sonho. Ao mesmo tempo, a gente começou a debater lá no Centro Cívico, de uma maneira mais geral, a reconstrução dos grêmios, a reconstrução da UMES, da União Maranhense de Estudantes Secundaristas, porque não tinha havido união municipal. Existe uma UMES hoje, que não já é uma invenção, porque a cidade cresceu muito, mas nos anos 60 era a União Maranhense de Estudantes Secundaristas. Então nós começamos a recriar, ou pensar em recriar essas organizações. E com a inquietude de juvenil, nós participamos, eu pessoalmente, o Nonato, que era do departamento científico, nós participamos de um grupo chamado, não estranho o nome, FOME, que na verdade tem um Czinho, FC. F é Frente contra a Opressão e Massificação Estudantil. Grupo organizado com estudantes da Escola Técnica e do antigo ITA, que depois virou MENG. O ITA era um... Eu estudei no MENG, não no ITA, mas já no MENG, estudei no MENG. E aí esse grupo era inspirado nas ideias do padre João Moana, que inspirou a criação da JUAC, né, da Juventude Universitária Católica, e tinha da pré-JUAC, que era para os estudantes secundaristas. Nós criamos. Esse grupo foi extinto com a participação, a movimentação da minha passagem, porque o grupo ele ficou, com exceção da gente da Escola Técnica, os outros membros ficaram retraídos.
E aí houve no final houve uma avaliação e o pessoal da escola saiu. Só que a greve gerou um outro grupo mais amplo, chamado Reconstruindo. Esse grupo Reconstruindo, ele foi organizado nesse período de segunda até sexta da greve. Houve algumas reuniões com estudantes do Dom Bosco, da Escola Técnica, do Santa Teresa, do Liceu, e nós criamos esse grupo, que veio fazer um grande encontro de mais de 200 estudantes no auditório do Santa Teresa em 80, no dia do estudante secundarista, que é 28 de março. Tu sabias que tem um dia? Olha aí. A homenagem, sabe quem é? A Edson Luiz, que era um estudante paraense, que foi assassinado no Calabouço, que era um restaurante estudantil, restaurante universitário. No Rio, né? No Rio. E ele não era liderança. 68. Ele não era liderança, ele era apenas comia lá. Tá certo? Se alimentava lá. E ele, uma repressão violenta, a polícia, o exército, atirando nos estudantes, e ele foi uma dessas vítimas chamada bala perdida, que sempre encontra alguém. Alguém, né? E geralmente alguém pobre, negro e tudo mais. E aí o Edson Luiz morreu no dia 28 de março e tornou-se o dia do estudante, que deve ser referenciado. Pois é. Olha, a gente já está chegando à reta final aqui, o tempo voou. O Marden Ramalho dizendo o seguinte: história que marcou muito a vida dos maranhenses. Acompanhando aqui pela rádio, Timbira da Show, grande abraço. Bacana, Marden Ramalho. E também, cara, mandar um abraço aqui para nosso amigo aqui, o nosso querido Adilson Souza, dizendo assim, pedindo para mandar um alô para a mãe dele, Dona Hilda Souza, em Itapecuru Mirim. Dona Hilda, deixa eu lhe dizer uma coisa. A senhora vai poder, eu vou lhe dar esse abraço pessoalmente, porque no próximo sábado, o nosso programa, História em Debate, vai ser direto de Itapecuru, porque vai ter a Festa Literária de Itapecuru Mirim, e nós estaremos lá, inclusive com uma equipe do IEMA, fazendo uma apresentação, né? Apresentando um trabalho cultural e todos os projetos, o G-Leitura. Inclusive, nós estamos recebendo lá no IEMA doações de livros literários. Se você tem livros literários e quer fazer a doação, leve para a gente lá no IEMA para o projeto G-Leitura, ou entre em contato com a gente para poder receber esses livros que nós vamos levar, vamos fazer uma ação de doação lá no G-Leitura. Então, nós estaremos, ouviu, Adilson e Dona Hilda, estaremos em Itapecuru. E nós aceitamos aquela galinha caipira cozida para os nossos alunos, seremos 10 nessa caravana, nessa comitiva. Um grande abraço aí ao nosso querido Breno Bezerra e ao professor Hinaldo, professor do IFMA Maracanã, que organizam, junto com a Academia de Letras de Itapecuru, realiza esse evento anual, essa festa literária. Então a gente vai estar transmitindo o programa de lá, falando sobre a história de Itapecuru, né? É um projeto nosso antigo aqui na rádio, né? Prazer fazer essa itinerância, viajar para municípios, trazendo a história local também. Então a gente vai ter a oportunidade de fazer o programa de lá. Então aqui já vamos para o nosso encerramento, agradecendo aqui todo mundo que participou. Prazeres. Eu queria dedicar esse programa, eu tenho certeza que você não vai se incomodar, pelo contrário, vai referendar, ao colega de trabalho, Cunha Santos, que faleceu essa semana. Ele participou desse movimento e ele me faz muita falta, viu, Prazeres? Ele foi companheiro de bancada no Redação 1290, muitas vezes, também no Contraponto, no período eleitoral que a gente fez na Lei 6 Horas, no período das eleições anteriores, a gente fez junto com Jorge Vieira, e eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Cunha Santos. Para mim, o melhor texto de nós todos, o que escrevia melhor, e tive a chance de dizer para isso em vida. Então, me faz muita falta, viu, Cunha? Mas o outro saudoso também, que nos deixou esse ano, né? Luiz Pedro, outro jornalista que deixou a saudade, amigos que deixaram a gente dizer que ele era o santo da devoção dele, era o Cunha Santos. Nós que somos ateus, eu e você, né? Podemos falar isso sem problema nenhum, que o nosso santo de devoção era o Cunha Santos, o jornalista, poeta,
e chorava com uma facilidade quando se emocionava. Então, eu imagino, por exemplo, que ele estaria aqui chorando, emocionado de lembrar dessa época. Várias vezes eu trouxe alunos do IEMA e ele muito feliz, recebeu esses alunos. Olha, não é que vai fazer, já está fazendo muita falta. Deixa suas considerações finais. Eu já ia ficando em dívida com Cunha Santos. Até o Robson tinha me alertado. Eu conheci o Cunha em 78. E em 79... Claro, durante a minha passagem, nesse tempo todo, a gente sempre, quando ele foi candidato em 82, eu estive na campanha dele. O Cunha era aquela pessoa, aquele jornalista, aquele militante da democracia que dava voz aos marginalizados, às crianças em situação de rua, a prostitutas, a bêbados, aos palafitados. O Cunha Santos tinha essa sensibilidade humana enorme. Então, o Cunha Santos, deixa eu dizer alguma coisa. Por favor. O Cunha, ele tinha uma coisa assim que me emocionava. Quando a Assembleia Legislativa funcionava aqui na Rua do Egito, ele costumava tomar a cervejinha dele no final da tarde, ali num desses botequins que ficavam logo após o hoje Teatro da cidade. E eu saía de um trabalho no Simproecema, que eu era assessor de lá, do Sindicato dos Professores da Rede Estadual, e cruzava a Rua do Egito para pegar o ônibus na Refesa para ir para o Imparcial. Eu já trabalhava no Imparcial. Lá que nós nos conhecemos, seu Marcos. Sim, exatamente. Então, trabalhamos juntos. Às vezes, ele me parava, me abraçava e com lágrimas nos olhos, como você está dizendo, ele dizia: eu te vi, Prazeres, correndo de um lado para outro na Deodoro durante a greve da minha passagem. E aquilo, eu me arrepio. Pois é. Porque era uma coisa, um testemunho. Eu era testemunha da luta dele e ele era testemunha da minha luta em defesa, né, das pessoas mais humildes, das pessoas, né, dos democratas, da democracia, da liberdade. É um generoso homem, né? Que, enfim, né? De uma época que se acabou, né? O jornal Estado do Maranhão tá encerrando suas atividades. Ele foi um homem que fez a história no jornalismo escrito. Por isso que eu acho que minha paixão por ele, por essa amizade, porque eu sou um admirador da palavra, do texto, da escrita. Não que eu não respeite o rádio, não é isso que eu estou falando. Falando assim, que o que me levou ao jornalismo foi a escrita. Eu fui ao jornalismo para escrever. Né? Então ele é um cara de uma admiração, e o mais gostoso da vida, Prazer, deve ter acontecido também com você, assim, é que quando você entra na faculdade, você tem, o Coelho Neto foi meu professor, o Jonas, então essa turma toda, você vê ali, são os grandes, vamos dizer assim, e depois você vai trabalhando com os grandes. Isso é muito interessante, né? Aquelas pessoas vão virando teus amigos, né? O Luiz Pedro, o Cunha Santos, eu conheci cobrindo na Assembleia, na verdade, já aqui na Assembleia, então conheci pessoalmente mais tardiamente, mas ele nunca soube disso, mas eu colei, assim, não, esse cara é admiração. O Luiz Pedro também participou da luta pela minha passagem, não como estudante, que ele já não era, mas como membro da Sociedade Maranhense de Defesa de Direitos Humanos, editor de um jornal chamado Campo e Cidade, e eu tive a honra de conhecê-lo em 80, quando eu entrei no Partido Comunista do Brasil, e depois batalhar com ele para a eleição dele em 82. Mas era isso. Muito obrigado, tá? Prazeres. Você, como coordenador de jornalismo, eu vou usar, estamos atrasando a programação, mas como você está aqui comigo, eu vou abusar disso. É só para encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem agora, direcionada para os nossos garotos, os nossos jovens, que usaram hoje a entrevista como uma atividade didática. Então, aproveitar essa meninada que está acompanhando a gente, e eu queria que você mandasse uma mensagem direcionada a ele. Eu vou pedir licença para os demais ouvintes. O Admário está acompanhando a gente lá em Portugal. Obrigado, viu, Admário, pela sua audiência. Mas eu queria que você se direcionasse a essa meninada aí. Eu gostaria de dizer o seguinte: quando eu era estudante secundarista, lá que eu entrei na Escola Até 78, eu tinha uma saudade de maio de 68. Tolamente. Achava que Paris, as ruas de Paris, ou as ruas do Rio de Janeiro, né, das grandes manifestações de protesto na década em 68, maio de 68, famoso maio de 68, era um referencial. Muito bem.
era um referencial, mas eu tinha um certo saudosismo de um tempo que eu não vivi. Eu diria hoje, amigos, colegas, estudantes, não ser saudosista do tempo passado. Não fiquem presos a 79. Estudem 79, olhem 79, mas principalmente construam as lutas desta época. As lutas pela democracia na internet, pelo respeito na internet, são outros tempos, mas precisa ter protagonismo. Se na minha época um clube de xadrez, um clube de matemática eram uma coisa assim, muito importante, continuam sendo, mas hoje você já tem outros clubes, né, das redes sociais, dos grupos. Usem esta possibilidade tecnológica para fazer também o seu protagonismo, fazer a sua construção, construir a história de vocês, para que em breve vocês sentem aqui e possam dizer, eu fiz, eu contribuí, eu construí. Pode parecer simples, mas eu fico tão feliz quando meus filhos, um já está formado, já não usa meia passagem, mas tem um que é ainda estudante universitário, usa. E eu tenho uma filha que usa também. Olha aí, legal. Então, eu acho importante isso. Aí eu olho e digo, olha, eu fiz isso aí. Eles sabem dessa luta minha, dessa coisa, e que é uma coisa que nós deixamos para os nossos filhos. Provavelmente, os meninos e as meninas que estão nos acompanhando sejam filhos ou até netos de pessoas que naquela época fizeram essa movimentação. Que somaram, né? Personagens anônimos, mas que estavam lá. Pergunta, porque em Ribamar, inclusive, teve uma ressaca do movimento. Uma semana depois, lá em São José de Ribamar, teve uma manifestação também. Então, conversa com teus pais e avós, de repente eles estavam nessa luta também. Eles fizeram parte. E olha, motivos não faltam para lutar. Pessoas comendo ossos, fome, miséria, desemprego, motivos para lutar não faltam. Então, é importante esse protagonismo, viu? Bom, temos que já abusamos até do nosso diretor aqui, ficando uns minutinhos a mais, agradecemos muito. Minutos, tá? Pois é. Como eu estou com o diretor aqui da rádio, eu estou me aproveitando disso. Obrigados, bom final de semana, obrigados alunos, ouvintes, todo mundo que está acompanhando a gente aí em São Luís, Maranhão, no Brasil e até mesmo pelo mundo. Obrigado pela audiência. Próximo sábado estamos de volta. Tem Giro Nordeste, quinta-feira, às 7 horas da noite. E tem o próximo História em Debate, direto de Itapecuru-Mirim, imperdível na Festa Literária de Itapecuru. Estaremos lá. Forte abraço, excelente final de semana. Continue ligado na nova 1290. Valeu!